Oi, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje é uma aula prática aqui de uma coisa muito importante, que é a entrada e a saída do paciente na sua cadeira odontológica. Gente, parece besteira, mas faz toda a diferença você aprender a como colocar e a como tirar esse paciente da sua cadeira. Por quê? Esse é o momento de tensão do paciente, né? Na entrada, ele tá tenso porque ele não sabe o que vai acontecer, ele fica apavorado. E na saída, porque ele quer ir embora, aí é aquela tumultueira, porque você tá terminando de atender, aí o paciente não sabe para onde vai, o que ele faz, e isso atrapalha. O nome disso é ruído no atendimento. Isso atrapalha a percepção de valor em relação ao seu atendimento. Então é muito importante que a gente siga uma linha, um passo, um processo bem bonitinho, com coisas de detalhe que faz toda a diferença. Vem comigo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, a primeira coisa, gente, é que quando a gente chega com o paciente, a minha assistente já tá aqui, né? Obrigada, viu, Ju, por participar. Ela já tá aqui, já direto na cadeira. Mas quando o paciente vai sentar na sua cadeira, a gente tem que conduzir o paciente. Então, por exemplo, se é uma primeira consulta, ele vai primeiro na mesa de escritório. Para quem é meu aluno, tiver lá dentro do atalho, eu explico a importância da mesa do escritório. E aí, depois ele vai para a cadeira odontológica. E quando ele vai para a cadeira odontológica, é você que guia esse paciente, tá? Porque, gente, pasmem, as pessoas sentam toda errada na cadeira, né? Você é dentista aí, você sabe. Então, você guia esse paciente para a cadeira. Quando ele chega na cadeira, você vai olhar para o rostinho dele e vai falar para esse paciente o que você vai fazer. Então, você vai... Isso tudo, gente, tá no passo a passo que quem me mandou direct vai receber junto com esse vídeo, tá? E aí, você vai olhar para o paciente e falar assim, olha, agora eu vou montar você para a gente iniciar o seu atendimento. Você tem que explicar para ele que você vai montar ele. Gente, é uma besteira, mas que isso mostra um profissionalismo e, assim, um nível de organização que tira você daquela multidão. E aí você vai falar, se for paciente mulher, você vai falar assim, você faz um coque para mim, por favor, um coquezinho para a gente colocar uma touca? Você pode ter no seu consultório já um cestinho perto de você com alguns elastiquinhos de cabelo. Mas se você não tiver, daí você já fala, ó, já tem até um elastiquinho aqui se precisar, porque é baratinho. Mas, assim, 99% dos pacientes, você só pede para fazer um coquinho, assim, antes de colocar a touca. Parece uma bobeira, mas o que acontece? Se a pessoa põe a touca assim, ó, direto, fica aquele tanto de cabelo aqui e, primeiro, vai encher o seu consultório de cabelo e a gente, no dia a dia do atendimento, não tem tempo de ficar varrendo toda hora, principalmente se você é um consultório pequeno, né? Ou você vai ter que ter um funcionário para fazer isso. E segundo, que aquele cabelo que fica aqui, ele faz... ele enrosca na luva e você fica puxando o cabelo do paciente. E um terceiro detalhe é para você não jogar água no cabelo do paciente, não espirrar um material, alguma coisa assim, tá? Aí você pede para fazer o coquinho. Qual que é o detalhe do montar? Você abre a touca, gente, parece besteira, mas não é. E você vai colocar a touca e vai tirar esses cabelinhos aqui, porque, às vezes, eu já vi tantas vezes, eu já chamei a atenção das minhas funcionárias, de botar a touca, o negócio fica assim, ó. Aí você tá atendendo aqui na boca, você começa a puxar o cabelo do paciente. Não pode, tem que ter atenção. Então, a gente vai colocar o cabelinho, Ju, dá licença, bem para trás e a gente pede licença pro paciente. Isso é um ato de cuidado. E aí a gente põe e fecha a orelhinha do paciente, igual eu tô fazendo aqui. Põe a orelha para dentro da touca, isso é importante, dos dois lados. Você fala, dá licença, paciente, e a gente põe a orelhinha. Najara, não quero botar a mão no paciente. Você fala, olha, eu coloquei a touca, você arruma a touca para ela ficar para dentro da sua orelha, por favor? Aí o paciente mesmo vem e puxa. Tem que ser para a orelha para não ficar aqueles cabelinhos. Homem que tem aquele cabelinho também maior, você põe touca também, tá? Porque normalmente homem com cabelinho é um cara vaidoso. E aí ele vai ficar bravo com você se você molhar o cabelo dele, tá? E aí um detalhe importante, se você, dependendo do formato da cabeça do paciente, essa touca, ela fica aqui no meio da testa, assim. E as pacientes que têm harmonização, têm botox, isso marca que vai levar meia hora para sair e o paciente fica preocupado, porque daí termina o procedimento, igual eu vou falar pra você, você dá um espelho pro paciente ver o que você fez na boca e ele fica assim, ó, na frente do espelho olhando o botox que você marcou dele. Então, assim, é um detalhe que faz diferença também. Então, você toma um cuidado e faz duas coisas. Ou você põe essa touca um pouquinho aqui acima, no corinho cabeludo, ou você vai pegar um pedacinho de algodão e vai colocar aqui o rolete de algodão, tá? Põe o rolete de algodão aqui. Aqui, ó.
para não ficar marcando o botox dessa paciente, tá? E também, quando o paciente usa óculos, você pede para tirar esse óculos. Eu gosto de sempre montar o paciente com óculos escuro. Eu acho que faz toda a diferença, porque aquele refletor no rosto do paciente não é legal, dói os olhos e, dependendo da posição que você trabalhar, você vai ficar em 90 graus. E aí essas luzes aqui, nossa, são luzes fortes, luzes neutras, né? Aquela luz branca, isso incomoda os olhos também. Então, eu recomendo. Lá no atalho, né, que é a minha imersão super completa, eu detalho muito mais esse tipo de experiência do cliente, tá? E aí você vai colocar o óculos de proteção. Tem alguns detalhes aqui que depois, lá na imersão, eu consigo aprofundar com os pacientes, com os meus alunos, aliás. Põe o óculos no paciente, pede para ele colocar. Tá vendo esse óculos que ela deixou aqui? O que vai acontecer com esse paciente quando terminar o atendimento? Esse óculos, ele vai cair no chão. E se ele cair no chão e não quebrar, tá lindo. Mas o que pode acontecer é aquele final tumultuado, que você não conduz aquele final do tratamento, isso aqui cai no chão. Então o paciente tirou o óculos, você vai pegar a embalagem do óculos que tá lavado, eu sempre coloco os óculos tudo, né, em embalagem. Eu reaproveito a embalagem, porque é uma coisa que tá limpa, né? A embalagem é para mostrar para eu e a equipe diferenciar o que tá lavado e o que não tá. E aí eu ponho o óculos do paciente nessa embalagem e deixo lá perto da bolsa. A funcionária põe lá pertinho dele. Se ficar no colo, vai cair. Se deixar celular no colo, vai cair. Você vai falar, dá licença, paciente. Deixa eu colocar as coisas ali, porque eu sou uma dentista cuidadosa, eu não quero derrubar as suas coisas, né? Caiu o iPhone 17, imagina? E aí? Que chato, né? Então, você põe aqui. O óculos, ele aperta aqui também. E aí não pode esquecer de colocar mais um roletinho de algodão. E aí, gente, qual que é a sacada que eu ensino os meus alunos lá no atalho? Você tem que verbalizar o cuidado que você está tendo com o paciente. Porque daí você vai fazendo check na cabeça dele, ele fala, opa, essa dentista é diferente, nossa, esse lugar é diferente, tá? E os pacientes ficam apaixonados por você. Então, você põe isso aqui e fala pro paciente, ó, tô protegendo a testa para não marcar no final do atendimento, tá? E o paciente fica protegido e fica até mais confortável, tá? E aí, paciente ansioso, a gente também já entrega uma bolinha, aquela bolinha massageadora. Isso aqui, gente, faz diferença. E isso aqui também mostra para o paciente que você tem cuidado, tá? Tem muitas outras coisas que eu aprofundo na experiência do cliente, que eu vejo que faz, assim, é o divisor de águas no seu consultório. Eu tô te mostrando aqui só a entrada do paciente na cadeira, tá? E aí você entrega a bolinha, aquele paciente que é tá mais tenso, né? Que você vê que já gera mais ansiedade. Você fala assim, ó, bolinha para você segurar. E aí a gente entrega também um guardanapo. Para de entregar guardanapo ruim, para de entregar papel de qualquer jeito, tá? Entrega um guardanapo bom para esse paciente grande e a gente vai também colocar o jacaré que a gente já conhece. Já fica a mão. Aqui eu tô gravando a aula, é meu final de expediente, né? Então, vocês me perdoem. E aí a gente põe o jacaré nesse paciente também. Gente, o que eu vejo de dentista atendendo sem proteção da roupa do paciente, eu fico assim realmente impressionada, tá? Mostre cuidado, isso aqui não é gasto, isso aqui é cuidado, é zelo, isso te tira da multidão. E aí você arruma, tenha zelo, arruma, guardanapo bom também, né, gente? E aí, outros dois itens que eu já vou antecipar, né? Isso tá lá na minha imersão, é porque eu preciso de tempo. A imersão é porque a gente precisa de tempo com o aluno pra gente ir a fundo, pra você poupar tempo da sua vida e você prosperar na profissão com um atalho ético e preciso de quem já percorreu esse caminho, tá? Então, eu monto o paciente e aí já dou tudo bonitinho. E aí eu falo com ele que, claro, olha, se você sentir qualquer desconforto, levante a mão, né? E aí, para a pessoa saber que ela pode parar o tratamento a qualquer momento, digamos assim. E os últimos detalhes aqui dessa entrada do paciente que eu já vou compartilhar com você também depois que ele tá deitado, a gente usa um hidratante labial. Também tem toda a descrição de tudo que usa. Se você precisar, você me manda mensagem. E também, por último, a gente sempre usa uma toalhinha de proteção. E aí, eu ponho essa toalha depois quando o paciente já tá deitado. E essa toalha, onde ela vai? Olha aqui o design do babador. Ele vai pegar só aqui. Quando a gente tá com sugador, esse tipo de coisa, gente, tem detalhe do sugador também que faz diferença. Quando o paciente tá deitado, esse colo aqui, ele fica exposto. E aí, a gente põe uma toalha aqui, ó.
Tá vendo? E essa toalha, quando ele tá deitado, a gente sobe ela até pertinho da orelha. Não adianta botar a toalha aqui. Tem que botar a toalha aqui, uma toalha limpinha, cheirosa, obviamente, né? E a gente desempacota essa toalha na frente do paciente para ele ver que é uma coisa nova, tá? Que é uma coisa limpa, né? Não é nova, limpa. E aí a gente põe bem aqui, né, Juju? A gente põe assim para o paciente não se molhar, porque ele vai estar deitado. Quando escorre a água, gente, a água pode escorrer até as costas do paciente, uma situação super desconfortável, certo? E aí, essa é a sentada do paciente na cadeira. Tudo isso verbalizando, não importa se é você ou sua equipe. A gente vai colocando e vai falando para ir dando check na cabeça dele, tá? Ele já fica tranquilo, fala, nossa, se para começar essa dentista tá assim, imagina como que vai ser meu tratamento, né? E aí, depois, quando tira o paciente deitado, presta atenção. Presta atenção. A mesa pós-atendimento tá como, gente? Um caos. Só que quem que sabe disso? Quem é dentista da vida real, né? Quem atende de verdade. Esses gurus aí, o cara nunca atendeu na vida, ele vai te falar pra fazer um monte de coisa, mas ele nunca fez. Então, a hora que a gente termina, tá um caos, o atendimento é normal. E aí, o que você vai fazer? Antes de levantar o paciente, você vai tirar essa toalha e vai colocar em cima da bancada para ninguém ver a bagunça que você deixou aqui. Essa é a primeira coisa, né? Tampou ali, né? Aí você já olha para a carinha desse paciente e fala para ele: fulano, a gente finalizou, não levanta correndo para não dar tontura, espera a gente desmontar você, aí depois você levanta da cadeira, tudo bem? Aí o paciente faz assim. Aí você levanta esse paciente. Por que que isso é muito importante, pessoal? Para dar tempo de você tirar tudo, organizar aqui, mais ou menos, que às vezes, gente, termina o atendimento, o que aconteceu? Caiu a coisa pro chão, caiu sangue no chão, não sei, tá uma zona em volta. É importante a pessoa ter uma percepção de que você é um cara organizado, uma dentista organizada. Então, para dar tempo de você desmontar e para o paciente não levantar tonto, porque muitas vezes fica deitado, pode dar tontura, esse paciente cair no seu consultório, e também para dar tempo de você organizar e para esse cara não levantar assim, sabe? Derrubando, né? Ele vai jogando a touca, aí ele vai colocando as coisas aqui, às vezes tem material contaminado, ele vai colocando as coisas na bancada, isso não pode acontecer, tá? Então, por isso que é a gente que conduz o paciente. E aí, você vai pegar o toalha, o negocinho de segurar, e aí você vai desmontar esse paciente, né? E quando a gente fala para ele, espera que a gente vai desmontar, ele fica durinho, quietinho, né, Ju? Ele fica assim, ó, esperando ser conduzido, esperando ser desmontado, né? E aí a gente pede para ele já remover o óculos. Quando vai tirar o óculos, você já puxa aqui, tirou o óculos, tirou tudo. Aí você vai falar para ele, olha, agora eu e Najara, gente, eu sempre tenho um álcool em gel aqui na minha bancada, sempre, é de lei. Eu tenho tanto aqui na minha bancada de atendimento, quanto lá no meu escritório. Aí, nesse momento, eu sempre pego o álcool em gel, ponho na mão desse paciente, porque eu gosto de mostrar ainda mais esse cuidado sanitário, ponho na mão do paciente, ponho na minha sempre também, e aí eu dou espaço aqui e falo, agora você pode ir para tal lugar. Você tem que direcionar, senão o paciente levanta, ele fica assim, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe se é hora de pagar. Aí tem paciente que levanta e quer ver no espelho. E aí ele sai rodando o seu consultório procurando o espelho, é ou não é? Então você tem que falar, olha, já tem um espelho em tal lugar para você ver, ó, o espelho já tá aqui, o espelho tá ali. Eu não recomendo, tá? Que você dê espelho aqui na cadeira. Porque normalmente ele tá sentado, tá com sombra. Não, deixa o espelho no escritório, ou tenha um espelho de parede. Vai por mim, pela minha experiência, não põe espelho aqui direto no negócio, tá? Direto na cadeira. E eu tenho essa percepção, tá? E aí, você levanta e conduz esse paciente para onde ele tem que ir. Gente, esse checklist desse passo a passo tá disponibilizado para você. Para quem me mandou um direct, vai receber não só essa aula, como o checklist disso tudo. Se você está assistindo essa aula no YouTube e não me conhece, eu sou a doutora Najara, eu sou dentista da vida real, eu tô aqui todos os dias no consultório e nesse canal eu compartilho com você como que você vai fazer para ter muita prosperidade no seu consultório em 4 semanas. Lá no atalho eu
faço esse caminho para você de forma ética e principalmente com uma odontologia valorizada. Em 4 semanas a gente resolve a vida dos dentistas. E aí você vai receber esse checklist de tudo isso que eu falei, né? Do começo, meio e fim, para você aplicar aí no seu consultório e os pacientes ficarem apaixonados por você. De dentista da vida real para você aí, que eu sei que é dentista da vida real. Já deixa um like, um comentário, me chama lá no direct do Instagram, me segue no Instagram, deixa o seu comentário aqui para mim, ativa o sininho e eu te espero na próxima aula.